Então, voltando assim, retomando o raciocínio, chegam aqui os portugueses e, é claro, com medo de adentrarem, né, o Brasil, irem para o interior, eles ficaram muito presos à orla marítima, presos à parte litorânea. E só alguns mais ousados é que entravam tomando os rios como caminhos, eles adentravam pelos rios. E assim começou o processo de povoamento, o processo de colonização e povoamento na nossa região. Não seria necessário dizer, é claro que aí se praticou muitas injustiças, muitos assassinatos desnecessários, porque pela história escrita com muita seriedade, nós sabemos que de princípio os índios, nós chamamos de índios, os primeiros habitantes receberam o invasor, o novo ocupante da terra, recebeu muito bem, tratou muito bem. Não é? É claro que os primitivos eram como nós, havia as divergências, os que achavam que devia, como a gente costuma dizer, meter o pau, expulsar os portugueses daqui. Mas havia aqueles que achavam, inclusive, que o homem branco, que ele nunca tinha visto, com aqueles navios, apesar do atraso da época, mas já havia um salto muito grande cultural entre os europeus que aqui chegavam e os primitivos que aqui habitavam. Aqueles que achavam que o homem branco era deuses, ou representante de deuses que estavam chegando. E tratava aqueles homens brancos com muito carinho, com muita atenção. Só que o homem branco, vamos dizer, o homem branco como europeu, com a sua vontade de dominar, de ocupar, não se preocupava muito com aquele habitante primitivo. O do homem branco, naquele primeiro momento, era ocupar as terras, e depois, ao descobrir que aquela terra tinha riquezas, era explorar aquelas riquezas. Começou, nós sabemos, historicamente, pelo pau-brasil, levando todo o pau-brasil da área litorânea, e nesse trabalho do pau-brasil já botava os índios para trabalhar, e os índios trabalhavam arduamente ajudando no corte do pau-brasil, para colocar essa madeira nos navios, e o pagamento aos índios era insignificante, trocava por bugigangas, como a gente diz. Quer dizer, o pessoal, de repente, os índios começaram a perceber que também estavam sendo explorados. Além disso, estavam sendo enganados, suas terras estavam sendo ocupadas, muitas vezes suas mulheres e suas filhas estavam sendo abusadas, porque como nós vivíamos no convívio de homens muito machistas, ao chegar aqui eles não olhavam as mulheres com muito respeito. E depois a maioria deles tinha deixado as mulheres em Portugal. Então era, de certa forma, até natural que eles, ao chegar aqui, existiam índias muito bonitas, mulheres muito bonitas. E então tudo isso contribuiu para que no primeiro momento houvesse essa mistura de raças, esse começo de miscigenação, sem muita agressão na história. Quando a gente olha um grande escritor, o grande cearense José Alencar, que escreveu alguns livros indianistas, como nós sabemos, no início do romantismo aqui no Brasil, ele escreveu livros como o Birajara, no caso, o nome de Ubira, o Birajara, escreveu Iracema, uma virgem de olhos de mel, né? Um dos livros mais bonitos, um dos romances mais bonitos que eu já vi, né? Por conta eu li, porque é um romance-poema entre o amor da Índia e Iracema. Interessante se ouvir, prestar atenção. É um anagrama da palavra América, Iracema é as mesmas letras da palavra América, e a paixão como português, onde, na verdade, no último momento, quem paga o preço, quem sofre mais, é justamente Iracema. Então, era que os escritores indianistas, eles traziam, dentro da linguagem romântica da época, eles traziam para o romantismo os seus dramas, os problemas sociais, que eles muitas vezes retratavam em seus livros, em suas histórias que eles romanceavam. Pois bem, meus queridos, então é assim que começa a ocupação. Só que houve uma coisa interessante com relação a nós, carinizeiros.
O Brasil, como nós sabemos, ele foi dividido em 15 capitanias hereditárias. O que era isso? O Brasil inteiro foi dividido em 15 lotes de terras em linha reta, saindo do litoral e adentrando para o interior do Brasil. É uma coisa um tanto complicada aí. Pegar um país imenso como o nosso, imenso, desconhecido, dividir em 15 faixas de terra e entregar essas terras para os amigos do rei da época, os amigos dos governantes da época. E então foi tudo dividido. Pelo interior, até o interior, não havia lá no litoral uma largura pré-estabelecida, mas para o interior essa largura, esse comprimento não era definido. A gente apenas tinha um acordo, porque havia um anterior acordo feito entre Portugal e Espanha, onde a linha de Tordesilhas, que cortava o Brasil de fora a fora, aquela linha de Tordesilhas ela delimitava o que era de Portugal e o que era de Espanha. Isso, inclusive, nos leva a pensar hoje que conhecimentos muito antigos e secretos já diziam da existência do Brasil. É mais uma prova nesse sentido. Porque como é que se divide aquilo que não se vê, não se sabe? Mas já havia um acordo entre Portugal e Espanha, as duas grandes potências, de dividir as terras entre aquelas duas grandes potências da época, inclusive com o apoio da Igreja Católica. Pois bem, então as capitanias hereditárias foram traçadas, quem olhar hoje o mapa do Brasil daquele tempo vai perceber isso, e entre essas capitanias nós tínhamos a capitania de Pernambuco, vizinha à capitania de Itamaracá. A capitania de Pernambuco, como nós sabemos, que era o verdadeiro Brasil daquela época, embora os nossos irmãos sulistas e lá do Sudeste não gostem muito dessas colocações quando a gente faz, mas, na verdade, o verdadeiro Brasil nasceu aqui. O verdadeiro Brasil sempre foi Nordeste. O verdadeiro Brasil começa na capitania de Pernambuco, entregue a Duarte Coelho Pereira, casado com Dona Buriti de Albuquerque, que era irmão de Jerônimo de Albuquerque, o famoso Adão pernambucano, do qual praticamente todas as famílias nordestinas descendem. Daí porque ele era chamado de o Adão pernambucano, um homem que, ao falecer, Jerônimo tinha 8 mulheres, inclusive 2 mulheres brancas, 3 mulheres índias, 3 mulheres negras, tinha 35 filhos, 115 netos, e foi a partir daí que surgiram as famílias, inclusive as famílias importantes, ditas importantes do nosso país. É muito interessante, porque a preocupação do nosso Duarte Coelho Pereira era criar aqui o que ele chamava de uma nova Lusitânia, de uma nova sociedade. Ele não queria dever nada à Europa. E por isso que quando ele veio para cá, ele trouxe artistas, engenheiros, trouxe um montão de gente sábia e também famílias tradicionalmente conhecidas como aristocratas. Porque aqui os filhos de umas famílias poderiam casar-se com as outras. Bom, é nesse contexto que Pernambuco evolui. E é muito curioso, Bira, lembrar também que se nós olhássemos hoje, voltássemos a estudar as linhas por onde dividiam a capitania de Pernambuco e a capitania de Itamaracá, passa aqui pelo Cariri Paraibano. Tanto isso é verdade que historicamente, parte do nosso Cariri Paraibano, eu sempre afirmo isso, antigamente foi Pernambuco, pelas linhas que aqui passaram. É por isso que a história está tão próxima de nós. É por isso que no ano de 1738, quando naquele ano o registro da primeira estrada que foi feita nessa região, 1738, veja, gente, faz muito tempo, é a primeira estrada construída nessa região, mas foi construída, claro, antes de 1738, porque a gente já tem registros do ano de 1738, uma estrada que sai do Recife, vem acompanhando o rio Capibaribe, porque os homens se norteavam pelos rios, passa ali por Limoeiro, passa em Santa Cruz do Capibaribe,
num lugar chamado Fundão, próximo a Jataúba, atravessa aquela serra e vem aqui para o Cariri Paraibano. Aquela mesma estrada passa lá em Campo do Velho hoje, passa em Chucuru, perto de Sumé, vai ali para a Fazenda São Paulo, hoje conhecido São Paulo dos Dantas, como historicamente a gente conhecia, e dali ela toma o rumo do Pajeú, Mochocó, Pajeú, até chegar ao Rio São Francisco. E aquela estrada tinha destino certo, Carinhanha. Por aquelas estradas, onde chamada também a Estrada do Salitre, por onde eles transportavam o salitre, que alimentava inclusive nas guerras que houve em Pernambuco. E tinha essa passagem aqui pelo Cariri Paraibano. É muito interessante esse fato, porque quando a gente compreendeu isso, automaticamente abriram-se muitas portas para a gente compreender o processo de ocupação da nossa região. Então é muito interessante compreender a existência disso. Mas, como eu ia dizer, para não perder o raciocínio, Pernambuco, naturalmente, com a influência de Duarte Coelho Pereira, progrediu, transformou-se verdadeiramente no Brasil da época. E, curiosamente, foi a partir daí que veio o problema da Paraíba, a nossa Paraíba, que era então Itamaracá. A Paraíba, que foi entregue a Pedro Lopes de Souza, e Pedro Lopes de Souza nem aqui veio. E não veio a Paraíba e mandou um amigo dele para cuidar da administração da capitania de Itamaracá. E aquele amigo, ainda por cima, ainda se desentendeu com o Duarte Coelho Pereira, que era a estrela, né? Era o capitão o capitão hereditário das capitanias maiores, né? A maior capitania que era justamente Pernambuco. Aquele desentendimento foi fatal. E então a Paraíba, essa capitania que era Itamaracá, ela caiu em declínio, os franceses aproveitaram disso e ocuparam o litoral. E ao ocupar o litoral, os franceses fizeram um acordo com os índios potiguaras que ali estavam, e os potiguaras que já eram na classificação da família dos tupis, e ali conviveram muito tempo explorando as riquezas através do litoral. E essa realidade, realmente, ela só muda, ela só se transforma. Eu penso, você é um ouvinte que estou talvez expondo muito longamente para chegar ao Cariri, mas eu vejo isso como necessário para entender o processo, né? Essa situação só foi quebrada quando houve a famosa tragédia de Tracunhaém, quando houve o roubo de uma jovem indígena, a jovem foi escondida no engenho de Tracunhaém, e o arrogante senhor do engenho de Tracunhaém, em vez de devolver a jovem menina aos índios, aprisionou e ficou servindo-se daquela menina. E então os índios reagiram, e os franceses incentivaram naturalmente essa revolta, e os índios invadiram o engenho de Tracunhaém e mataram somente numa noite mais de 500 pessoas. Imagine vocês, um morticínio de 500 pessoas num Brasil que estava começando, né? Matar 500 pessoas, e todo o Tracunhaém foi destruído. Essa notícia foi para Portugal, foi para Bahia, foi para Portugal, digo Bahia, porque era lá que o governo geral já estava se estabelecendo, e aí foi para o Portugal, e Portugal, então todo mundo reage, espera aí, onde é que está o capitão? O capitão, né, o chefe da capitania de Itamaracá, era assim que era o nome. Então, aí por conta disso, o governo português resolveu fazer uma grande coisa, criou a Capitania Real da Paraíba, com base no nome do rio que já existia com esse nome. Paraíba, os ouvintes devem saber, Paraíba é um nome ainda discutível a sua origem. Segundo alguns, seria da língua indígena, o termo Paraíba significa rio ruim. Rio ruim de navegar, seria esse o sentido. Mas há outros sentidos. Há um sentido, por exemplo, ligado à língua hebraica, onde os judeus tinham uma expressão que dizia: a vaca vem, em alusão à riqueza que poderia construir
os nossos irmãos judeus sempre foram muito apegados, não é? E aqui houve uma forte influência judaica, apegado à riqueza, à produção de bens econômicos, ainda hoje, na verdade, comandam a grande parte do mundo, não é? Com seus projetos, macroprojetos econômicos. Então, é muito interessante você verificar esse dado. Mas há outros historiadores mais românticos que dizem, não, a Paraíba, ela deriva de uma planta, no caso o ipê, que costumava florir muito às margens do rio. E aí o sentido é um sentido bonito, mais de alegria, de árvores floridas, né? E daria então um novo sentido à palavra Paraíba. Mas o sentido mais aceito pelos historiadores tem sido o sentido de Paraíba como rio que não presta para navegar. Interessante esse dado. Pois bem, aí cria-se a Capitania Real da Paraíba, e aí nessas alturas é preciso que alguém tome na marra o poderio dos franceses. E aí quando vem aquelas campanhas de guerra contra os franceses, muitas das quais foram fracassadas, e que terminou resultando na posse, na força dos portugueses, e isso aconteceu por volta de 1585, quando nós sabemos, quando no dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, que é inclusive dia da padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves, aconteceu a famosa conquista da Paraíba, que nós estudamos nas escolas. Então, a partir daí, sim, aí Portugal, agora tem uma capitania nova, que praticamente ocupou as terras de Itamaracá. Lembre-se, agora não era mais uma capitania administrada por particulares, não, era administrada pelo governo. Talvez eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas com a história, eu queria só fazer aqui uma ressalva, porque o Brasil, uma observação, o Brasil, gente, ao ser ocupado, dividido em 15 lotes de terras, ele foi entregue não ao poder do Estado, foi entregue ao poder dos particulares. Os capitães donatários, eles eram particulares, homens ricos, com poder de vida e de morte para administrar esse país. Quando a gente olha assim, não sei se corretamente ou não, por isso que muita gente já diz, o Brasil começou errado, né? Porque começou sendo entregue ao Deus dará, à vontade de homens que tinham todo o poder, inclusive poder de vida e de morte, e eles eram particulares. Mas, curiosamente, o rei, o governo português, para não perder o domínio, estabeleceu aqui no Brasil uma capital, um governo que foi chamado de governo geral, que nós sabemos. Tomé de Souza, Mendes Sá, etc., Duarte da Costa, a gente estudou na história. Esses governos gerais, eles vieram justamente para fazer o contraponto aos capitães que aqui estavam. E alguns capitães, eles se davam muito bem com os governadores gerais, mas outros não se davam, disputavam poder, porque o governador geral, que mais tarde foi chamado de vice-rei, eles, no Brasil, eles tinham o poder político, o poder de decidir em nome de Portugal. É interessante entender esse fato, porque essa briga continua até hoje, gente. É muito curioso quando você é estudioso do assunto, olha para esse lado. O Brasil tem uma mentalidade dicotômica nesse sentido, uma briga secular e histórica entre o poder privado e o poder público, que já começa ao se estabelecer as capitanias hereditárias sob o comando do poder particular, privado, e o governo geral, que era a presença do governo português aqui no Brasil. Então, só colocando esse fato. Então, a Capitania Real da Paraíba, ela era, já está dizendo real, ela era administrada diretamente pelo rei, pelo governo português. Então, era uma capitania real, portanto, uma capitania um tanto privilegiada nesse sentido. E aí começa o trabalho, já falamos, 1585, etc., só que ninguém tinha coragem de vir para o interior. E aí estava o problema. Todo mundo ficava ali pelo litoral, ninguém tinha coragem de adentrar o interior da Paraíba, porque era uma região, como eu já falei, inóspita, seca, terrível, tinha animais terríveis, tinha índios que diziam que eram terríveis, índios canibais, etc. É claro que a fantasia das pessoas era maior do que a realidade. E por conta disso é que tardou muito tempo, até que houve também um fato que nós precisamos compreender, uma ocupação da capitania de Pernambuco pelos holandeses.
Os holandeses ocuparam a capitania de Pernambuco, como nós sabemos, isso já no século XVII, né? Nós ocupamos, os holandeses ocuparam, prosperaram muito a capitania, deram liberdade, inclusive religiosa, que era uma coisa muito rara naquele tempo, e o Conde Maurício de Nassau, que foi a estrela da época, ele realmente provocou um desenvolvimento muito grande. E aí começaram os holandeses a adentrar um pouco, mas ainda não chegaram aqui na nossa região. Pois bem, e aí foi crescendo, só que havia uma terrível resistência entre... eu estou pedindo a você ouvinte que continue atento, porque é disso que a gente vai compreender a ocupação do nosso Caribe paraibano e aqui dos nossos municípios. Havia um conflito, é claro, entre portugueses e holandeses, natural. E uma família destacou-se nessa luta, a família dos Oliveira e dos Ledo, que depois se uniram e formaram a família dos Oliveira Ledo. Aquela família combateu os portugueses, foram expulsos para o outro lado do Rio São Francisco, mas quando houve a revanche, quando houve o retorno à luta, onde reuniram-se até, os livros de história falam muito em guerra nativista, não sei o quê, onde o negro, o índio e o branco se uniram, e aí aparecem as famílias de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, né? Aquelas figuras históricas que nós conhecemos. Quando eles se reuniram para lutar contra os holandeses, os Oliveira estavam lá, os Oliveira Ledo estavam lá lutando e conseguiram derrotar os holandeses. Pronto. Ora, o governador de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, ele era paraibano. Curiosamente, ele era paraibano. André era paraibano e estava à frente de luta. E André Vidal de Negreiros, ele já possuía uma sesmaria. Olha, sesmaria, o que é sesmaria? Sesmaria é um grande lote de terra, isso que hoje a gente poderia chamar de um grande latifúndio, que eram entregues aos homens ricos. Interessante, meu querido ouvinte, quando você que é caribezeiro, estudioso e gosta de acompanhar essas questões, você entender esse processo. Antes estava tudo na mão dos capitães. Mas veja o que a interferência do governo fez. O governo português cria uma lei que agora ele pode subdividir, olha só que coisa, subdividir as terras, é claro, entregar a terra para os homens ricos, como sempre foi a tradição. Mas aí surgiu a lei das sesmarias, onde grandes áreas de terras eram entregues a particulares que comprovassem que tinham ocupado a terra e que trabalhavam a terra. É claro que aí vinham os arranjos políticos e de amigos que terminavam dando terra para quem nunca tinha feito nada. Mas foi assim que o Brasil foi se subdividindo em grandes lotes de terra chamados sesmarias. E André Vidal de Negreiros tinha uma sesmaria, uma grande sesmaria, ali na região que fica depois de Campina Grande, mais ali para o lado do Brejo, naquela região, na beira do Rio Paraíba. E pronto. E como André Vidal de Negreiros era paraibano, e em sinal de reconhecimento aos Oliveira Ledo, pelo que eles tinham feito em favor do Brasil, em favor da expulsão dos holandeses, então eles deram para Antônio de Oliveira Ledo, que é o primeiro homem branco a pisar as terras dos caribes paraibanos. Ele deu para Antônio, eles deram para Antônio de Oliveira Ledo e famílias, e aí vem os Barbosas, os Serrano de Paiva, etc., os Pereira, que estavam juntos. Eles deram para os Oliveira Ledo a primeira grande sesmaria, uma sesmaria, dizia na linguagem da época, 12 léguas de largura, 30 léguas de comprimento, nós sabemos hoje, equivale a mais de 180 quilômetros de comprimento, uma sesmaria que começava depois de Campina Grande e terminava aqui em Monteiro, na Serra do Jabitacá. Interessante esse detalhe. Então, tudo isso, num primeiro momento, foi uma grande fazenda pertencente aos Oliveira Ledo, aos Barbosa, aos Serrano de Paiva, aos Pereira, que estavam ligados aos Oliveira Ledo.